Fala galera, a aula de hoje é sobre tecido hematopoético e tecido sanguíneo. O tecido hematopoético por vezes é confundido com o sanguíneo, mas existe uma diferença básica. Hematopoiese, o tecido hematopoético, é aquele que dá origem aos componentes do sistema sanguíneo e da linfa. O sistema de transporte do nosso corpo envolve dois, o sangue e a linfa. O sangue é aquele que a gente vai ter a constituição ali do plasma e dos elementos figurados, enquanto que a linfa, que corre dentro dos vasos linfáticos, tem por função transportar principalmente componentes lipídicos e células de defesa. Sobre o tecido hematopoético e o tecido sanguíneo, a função desse sangue que vai ser originado é, olha só, transporte de nutrientes e transporte de células. Então, vou colocar aqui transporte. O transporte de nutrientes, então, leva à nutrição dos tecidos. Por sua vez, além disso, é importante citar que no sangue existem várias células de defesa. Então, o tecido sanguíneo também está relacionado à defesa do nosso corpo. Olha, quando eu pego o sangue, esse sangue ele é dividido em duas porções, uma chamada de plasma e uma chamada de elementos figurados. O plasma ele tem por constituição principal a água, e nela fica dissolvida grande parte das substâncias, como as imunoglobulinas, que são os anticorpos, e uma classe de proteínas, como, por exemplo, o HDL, o LDL e outras. A principal proteína, no entanto, presente no plasma é a albumina. Essa albumina que é uma proteína relacionada a transporte, mas que gera também uma força chamada de força oncótica, que está relacionado, olha, a manter o líquido dentro do vaso sanguíneo. Quando eu reduzo a quantidade de proteínas presentes no plasma, essa força oncótica então diminui. E o líquido presente no vaso sanguíneo acaba migrando para o tecido, causando edema, beleza? O outro lado da história é formado pelos elementos figurados, que são as células de defesa, aquelas que tu conhecia antigamente como sendo os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Hoje, glóbulo branco é chamado de leucócito, os glóbulos vermelhos são as hemácias e as plaquetas continuam sendo chamadas de plaquetas. Ok, antes da gente entrar sobre essas células, eu preciso te contar algumas coisinhas. A origem do tecido sanguíneo se dá através do processo da hematopoese. De onde que vem esse sangue todo no nosso corpo? Olha, depende da fase que a gente se encontra. Durante a vida pré-natal, ou seja, antes do nosso nascimento, a gente tem a origem das células sanguíneas a partir do saco vitelínico. À medida que eu avanço na idade, eu tenho a formação do fígado e do baço. O fígado, que é o nosso melhor amigo, quem estudou comigo tem que saber disso, ele passa a produzir essas células sanguíneas, com a ajuda do baço em menor quantidade. Posterior a isso, à medida que a gente vai se desenvolvendo, já próximo à fase de nascimento, eu vou ter o processo de formação das células sanguíneas principalmente relacionada à medula óssea vermelha. Olha só aqui, eu tenho um osso e dentro do osso eu tenho uma estrutura vermelhinha que é a medula óssea vermelha, onde eu vou encontrar a célula-tronco pluripotente, a célula-tronco hematopoética. Essa célula ela dá origem a vários tipos sanguíneos, como é o caso dos glóbulos vermelhos, dos glóbulos brancos, que são um conjunto de células, e também as plaquetas. Olha, vários ossos possuem medula óssea vermelha, mas à medida que o tempo passa, a quantidade de medula óssea vermelha produtora de células sanguíneas acaba diminuindo. E eu vou encontrar essa medula óssea principalmente nas vértebras e nos ossos da pelve. Aqui eu tenho uma representação de um osso longo. A vértebra ela é um osso basicamente irregular, enquanto que a pelve é formada pelos ossos chatos. E com ossos chatos, além da pelve, é necessário tu conhecer também o externo, que esse osso fica bem no meio do teu tórax. Então, principais ossos relacionados à hematopoese: as vértebras, a pelve, os ossos da pelve, no caso, e o externo, beleza? Lembra, essas estruturas ósseas, elas guardam a medula óssea vermelha, e da medula óssea vermelha eu vou ter a célula-tronco hematopoética, que é uma célula-tronco pluripotente. Ela está comprometida com a linhagem sanguínea. Ela não consegue originar outros tipos celulares que não do sangue. Então ela não pode originar músculo, ela não pode originar célula epitelial, ela não pode originar célula nervosa. Ela apenas forma células de linhagem mieloide e células de linhagem linfóide. E é sobre isso que eu preciso conversar também. Lá no sangue, eu vou ter uma grande quantidade de células.
E na linhagem mieloide eu vou ter a maioria das células mais conhecidas, que são as hemácias, os eritrócitos, as plaquetas derivadas dos megacariócitos, que também são chamadas de trombócitos, as plaquetas, o mastócito, o basófilo, o neutrófilo, o eosinófilo e o macrófago. Enquanto que na linhagem linfóide eu tenho duas células importantes, a célula natural killer e o linfócito, que pode virar um linfócito T ou ele pode ser um linfócito B. A célula natural killer ela não aparece no vestibular, mas se por alguma razão ela for citada nessa prova, lembra, ela é da linhagem linfóide e pertence, no entanto, à imunidade inata. Ai, Paulo, eu não entendi isso de imunidade inata e adquirida. Calma, a gente tem uma aula só para falar sobre isso. Mas na aula de hoje, a gente vai falar primeiro da linhagem mieloide e qual que é a função de cada uma dessas células da linhagem mieloide. Como eu havia conversado com vocês anteriormente, os elementos figurados são formados pelos glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos da linhagem mieloide e as plaquetas. Aqui eu tenho uma representação de uma lâmina de sangue. Se eu fosse olhar o sangue no microscópio, era esse tipo de visão que eu ia ter. Muito diferente do que tu imagina, provável, né? Então esse espaço aqui onde não tem célula é o plasma. Essas células mais abundantes, que não têm uma coloração no meio, portanto são anucleadas, são as hemácias. Essas bem pequenininhas são as plaquetas e aqui com um núcleo bem volumoso eu vou encontrar os leucócitos. Mas existe uma porrada de leucócitos que a gente vai conhecer neste momento. Mas antes de falar deles, bora falar primeiro das hemácias e das plaquetas. Lá na linhagem mieloide, o glóbulo vermelho, que antigamente vocês conheciam por esse nome, ele agora passa a ser chamado de hemácia ou eritrócito. A função da hemácia, gente, é principalmente o transporte de gases, dos gases mais importantes. E quais são os gases mais importantes? O oxigênio e o gás carbônico. A hemácia ela só consegue fazer esse transporte graças a uma proteína que ela possui, chamada de hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína formada por 4 cadeias e, portanto, uma proteína que apresenta estrutura quaternária. Ela possui 2 cadeias beta e 2 cadeias alfa. Essa hemoglobina, em cada uma das cadeias, possui um grupo M. Esse grupo M é o grupo de ligação ao oxigênio. Então, a hemácia ela tem por função o transporte de gases e ela realiza essa atividade graças à hemoglobina. A hemoglobina é a proteína que dá a coloração vermelha para o sangue. Isso porque ela tem ferro. Tudo que vai ter ferro vai ter a coloração vermelha. A hemácia é tão preocupada em transportar gases, que a única coisa que interessa para ela, então, é acumular hemoglobina para realizar esse transporte. Portanto, ao longo da vida dela, ao longo do desenvolvimento, ela acaba liberando espaços através de um processo de jogar fora o seu núcleo. E uma outra organela que é muito grande, que são as mitocôndrias. Então, as hemácias elas não possuem grande quantidade de mitocôndrias, portanto, realizam grande parte do seu processo anaeróbio, ou seja, através de fermentação, e jogam fora o núcleo também. São células, portanto, anucleadas. Vou até colocar aqui uma coloração diferente e botar um hashtag, olha, são células anucleadas, não possuem núcleo. A doença relacionada às hemácias, por sua vez, é uma doença famosa, é uma doença chamada de anemia. Existem 3 tipos de anemias importantes para o vestibulando. A anemia ferropriva, que é causada por falta de ferro, certo? E se eu não tenho ferro, eu não formo hemoglobina. A anemia perniciosa, que é causada por carência de vitamina B12, importante tanto para proliferar DNA quanto para formar o grupo M, presente na hemoglobina. E a anemia falciforme, que está relacionada a uma mutação na hemoglobina. Gente, não é comum da UEA cobrar disso, mas é comum o Enem perguntar sobre. A anemia falciforme, a célula vai ter um formato de foice. Péssimo o meu desenho, né? Mas ela tem um formato de foice ou meia-lua, que a gente chama de formato de crescente. E isso impede com que o plasmódium, que é um protozoário relacionado à doença da malária, cresça dentro dessas células, se desenvolva ali. Portanto, a anemia falciforme ela é um fator de proteção para a malária, ok? Vamos lá. A próxima célula que a gente fala, na realidade, não é bem uma célula, é um fragmento de célula, é a plaqueta, que em muitos livros é denominada de trombócito também. Já apareceu em prova esse nome. A plaqueta ela tem por função realizar um processo denominado de coagulação sanguínea. O que é a coagulação? É quando um vaso sofre lesão e eu tenho extravasamento do sangue.
Só que o corpo não quer que tu fique perdendo sangue, porque se tu perder sangue tu pode morrer. Então, o que vai acontecer? As plaquetas se ativam e formam uma rede de proteínas. Olha só nesse desenhozinho, essa redezinha aqui, olha, envolvendo as hemácias. Essa rede de proteínas, chamadas de fibrina, são formadas a partir das plaquetas e fazem um agregado de forma a eu ter um tampão no local da lesão do vaso. É como se fosse uma tampa que impedisse que essas células do sangue agora saíssem. O processo da coagulação é extremamente importante e depende das plaquetas, mas não somente delas. Além das plaquetas, a gente precisa formar fibrina, como eu conversei com vocês lá no começo. E para formar fibrina, eu tenho uma viagem um pouco longa. E eu preciso que tu saiba dessa viagenzinha de uma forma resumida. Olha só. Quando acontecer uma lesão nos tecidos, quando ocorrer uma lesão nos tecidos, eu vou ter a ação das plaquetas. E essas plaquetas vão liberar uma substância chamada de tromboplastina. A tromboplastina é o primeiro mediador. E essa tromboplastina atua lá no fígado, fazendo a conversão de uma proteína chamada de protrombina em trombina. Para a protrombina virar trombina, é necessário a existência e a ação da vitamina K. Lembra da vitamina K? Que é uma vitamina lipossolúvel? Ela tem por função fazer a coagulação. Esse K, inclusive, é de coagulação lá no alemão. Então, a vitamina K, ela faz a conversão da protrombina para trombina, processo que acontece no nosso amigo fígado. Para a protrombina virar trombina, é necessária a ação de algumas enzimas dependentes de cálcio. Então, olha só aqui, o cálcio vai agir, formar a trombina vai ativar o fibrinogênio para que esse fibrinogênio forme fibrina. O resumo da história é, para que a coagulação aconteça, eu preciso de quê? Eu preciso de plaquetas, eu preciso de vitamina K, eu preciso de cálcio e eu preciso de fibrina. Gente, a cascata tem que ser decorada? Tem, que ela cai em prova, tá? Então, lembra aí, ó, tromboplastina, protrombina vira trombina. Depois o fibrinogênio vira fibrina. Qual é o órgão envolvido nesse processo da protrombina? O nosso querido amigo fígado. A minha dica é, se esqueceu, mano, e tem fígado lá, chuta fígado, chuta, que a chance de tu acertar é grande, tá? O fígado é o nosso melhor amigo, ele faz tudo que a gente precisa. Beleza. As plaquetas, por não serem células verdadeiras, serem fragmentos de células derivadas de megacariócitos, elas também são estruturas anucleadas, tá? Então as plaquetas também não têm núcleo. Tanto a hemácia, que é o glóbulo vermelho, quanto as plaquetas são células anucleadas. Portanto, agora nós conheceremos as células nucleadas. E essas células nucleadas que nós vamos estudar agora são os leucócitos, os glóbulos brancos antigos que a gente chamava na época da escolinha, né? A professora falava, os glóbulos brancos. Hoje tu conhece como sendo os leucócitos. Gente, os leucócitos não constituem apenas a linhagem mieloide. Eu tenho leucócitos, células de defesa, na linhagem linfóide, que é o caso da natural killer e dos linfócitos. Mas os leucócitos da linhagem mieloide, a gente precisa conhecer porque eles são os mais comuns de aparecerem no vestibular e eles são também os que existem em maior quantidade, em termos de número, de diferença de célula. Então eu tenho, olha só, o macrófago, o neutrófilo, o eosinófilo, o mastócito e o basófilo. Eu vou dividir aqui, olha, dessa forma. Macrófago e neutrófilo são células relacionadas principalmente ao processo de fagocitose. São células de defesa que literalmente comem coisas para destruí-las. Olha no meu desenho. Eu tenho uma célula, essa célula encontra um patógeno, olha, uma bactériazinha aqui. Essa célula começa a emitir um prolongamento chamado de pseudópode. Esse pseudópode, que é uma extensão da membrana, engloba a bactéria e agora ela fica dentro da célula num compartimento chamado de fagossomo. O processo é a fagocitose e origina o fagossomo. Essa bactéria agora dentro do fagossomo vai receber o conteúdo de dentro do lisossomo, que é uma organela que se funde ao fagossomo. E esse lisossomo libera ali várias enzimas digestivas que destroem a minha bactéria. O macrófago está relacionado tanto à defesa contra bactérias quanto vírus, células infectadas por vírus. O neutrófilo está mais relacionado à defesa contra bactérias.
tá bom? Então bora lá. O macrófago, ele deriva de uma célula chamada de monócito. E geralmente o macrófago ele está morando no tecido, enquanto que o neutrófilo geralmente ele está na corrente sanguínea, ele só migra para o tecido quando há um processo infeccioso. Esse processo de sair do vaso e ir em direção ao tecido tem um nome, é um fenômeno chamado de diapedese. Quando era mais jovem, o macrófago era um monócito. O monócito, quando envelhece, vira um macrófago. Se aparecer na prova a seguinte pergunta: qual é a célula circulante? Qual é a célula que circula em maior concentração? Aí tu lembra, macrófago não é circulante, macrófago geralmente residente. Então vai ser o neutrófilo, a célula em maior concentração no processo infeccioso inicial, tá? Mas ambos vão aumentar. Eosinófilo, mastócito e basófilo estão relacionados principalmente a fenômenos alérgicos, a alergia. Gente, no entanto, eu preciso te atentar para uma coisa. O eosinófilo, ele é uma célula de defesa que também tem capacidade de fagocitose. E ele está principalmente relacionado à defesa contra vermes. Então, se tu vê no teu exame de sangue grande quantidade de eosinófilo, de uma ou outra, ou tu tá com uma alergia ou tu tá com verme, né? E como é que isso aí é a diferença então, Paulo? Pelo sintoma, baby, pelo sintoma. Se quiser fazer medicina, a clínica é soberana. Então, se eu tenho um paciente com sinais alérgicos, pele vermelha, muita coceira, falta de ar, eu provavelmente vou ter um fenômeno alérgico, né? Mas se eu não tenho nenhum sinal alérgico e o cara se alimenta mal, não tem hábitos de higiene corretos, provavelmente ali é um fenômeno relacionado a vermes. Os mastócitos e os basófilos, junto com o eosinófilo, são células relacionadas à alergia. E aqui, olha só, o principal que aparece em prova é o mastócito. Essas células elas desenvolvem fenômenos alérgicos através da liberação da histamina. A histamina é uma proteína contida dentro dos grânulos presentes nessas células, são inclusive chamadas de granulócitos. O neutrófilo, o eosinófilo, o mastócito e o basófilo por possuírem grânulos, e um desses grânulos é a histamina. A histamina ela está relacionada à vasodilatação. Os vasos sanguíneos aumentam o seu diâmetro, eles dilatam, permitindo maior fluxo de sangue, que essas células então circulam em maior velocidade. E ele também causa bronquioconstrição. A bronquioconstrição é o fechamento do brônquio, que é passagem de ar, cara. Então, quando o brônquio fecha, a pessoa vai sentir falta de ar. Vai ter dificuldade de respirar. É por isso que algumas respostas alérgicas são tão severas que a pessoa morre. O grau da alergia foi tão intenso que a gente diz que a pessoa entrou em choque. Esse choque é chamado de choque anafilático, tá bom? Então é um choque anafilático. Deixa eu colocar aqui direitinho. Choque anafilático. Beleza. Outro grânulo presente ali nos mastócitos é a heparina. A heparina é um anticoagulante, eu não vou colocá-la aqui. Ok. Gente, então a gente conheceu o macrófago, o neutrófilo, o eosinófilo, o mastócito e o basófilo. Sobre o basófilo, ele está em uma concentração menor do que 1%, e é geralmente isso que falam no vestibular. Para finalizar, olha o desenho deles aqui, olha. Linfócitos e monócitos são conhecidos como células mononucleares, o sistema mononuclear, ou agranulócitos, porque eles não possuem grânulos. O núcleo deles é regular. Linfócito e monócito, agranulócitos. Quem são os granulócitos? Esses que têm filo no final. Eosinófilo, basófilo e neutrófilo, além do mastócito. Tá? Então, vou botar aqui mais o mastócito. São células granulócitas. São células polimorfonucleares, também assim chamadas. Elas apresentam esses grânulos e o núcleo é irregular. O neutrófilo, tem 3 lóbulos. O eosinófilo tem 2 lóbulos. E o basófilo tem um núcleo irregular. Essa é uma informação que tu também precisa saber. Resumão da história. Olha o que aparece no vestibular. Hemograma. Hemácia ou hemoglobina baixa, anemia. Plaqueta baixa, risco de sangramento porque não faz coagulação. Paulo, e se a plaqueta estiver alta, é bom? Não. Vou até anotar aqui para te não esquecer. Se a plaqueta estiver alta, eu tenho o risco de acontecer uma coagulação quando não deveria acontecer. Então, quando eu tenho muita plaqueta, eu tenho o risco de trombose. Baixa quantidade de plaqueta, risco de sangramento.
E quando os leucócitos estão altos, é sinal de uma infecção. Então, eu vou colocar aqui, olha só. Leucócito alto, infecção. Leucócito baixo é sinal de risco de infecção. Porque se eu tenho muitas células de defesa, é sinal que estou infectado por algo. Mas se eu tenho poucas células de defesa, eu tenho mais risco de me infectar, porque eu não vou ter um sistema de defesa, né? Macrófago neutrófilo provavelmente é uma infecção bacteriana ou viral. Eosinófilo, provável de ser um processo alérgico ou verme. Mastócito basófilo, de certeza é alergia. No mais, essa é a aula de linhagem mieloide. A aula da linhagem linfóide, ela vem com o tema de resposta imunológica, porque eu preciso falar coisas bem importantes sobre os linfócitos, tá? Gente, só para finalizar aqui, a linhagem mieloide constitui, né, essas células de macrófago, neutrófilo, eosinófilo, mastócito, basófilo, os leucócitos pertencentes à imunidade que se chama de imunidade inata. Elas são as primeiras células a responder o processo infeccioso. Não mais, agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula.